Capítulo 47. A primeira mordida é a mais profunda. Jackson não diz uma única palavra quando me leva pelo corredor. E eu também não. Depois do que acabei de ver, estou muito... Nem sei como estou, para dizer a verdade. Queria dizer chocada, mas essa não é a palavra certa. Nem enojada, nem horrorizada, nem nenhuma das outras descrições que alguém que nunca viu isso poderia sentir. Observar Jackson sugar quase todo o sangue daquele rapaz não é o que eu chamaria de agradável. Mas ele é um vampiro. Morder pescoços e sugar o sangue das pessoas é aquilo que se espera que eles façam, não é? Seria meio hipócrita entrar em pânico agora, só porque vi isso ao vivo e em cores. E em especial considerando que Jackson obviamente tinha um motivo para fazer isso. Caso contrário, por que ele criaria todo aquele tumulto? E por que anunciou para toda a escola que esse era o único aviso que eles receberiam? Estou mais preocupada em descobrir por que ele achou que precisava dar esse aviso do que pelo que ele fez. Especialmente porque estou muito receosa de que aquilo tenha alguma coisa a ver comigo e com o medo que ele sente de que alguém esteja tentando me machucar. Não quero ser responsável se Jackson tiver algum problema, e definitivamente não quero ser responsável por Jackson machucar alguém. Ou se fizer coisa pior. Não pela primeira vez. Minha mão vem até as marcas na minha garganta, enquanto penso no que teria acontecido se Marise não tivesse parado. Se tivesse me mordido por outro motivo além de ajudar a me curar. Será que eu teria essa atitude de laissez-faire em relação ao tratamento que Jackson deu ao garoto metamorfo? Se tivesse quase morrido do mesmo jeito? Não sei, só sei que nesse momento estou mais preocupada com o estado mental de Jackson do que com um cara que eu nem conheço. Um cara que, se Jackson estiver certo, quer me ver morta. E o restante, a telecinese e o controle absoluto que Jackson exerceu sobre todo mundo naquele salão. Inclusive sobre mim. A quantidade obscena de poder que ele conseguiu controlar apenas com um gesto? Não sei o que sentir sobre isso. Apenas que, assim como a maioria, isso não me assusta como provavelmente deveria. Ele não me assusta como provavelmente deveria. Meu tornozelo machucado começa a reclamar um pouco quando viramos para entrar num corredor. Muito provavelmente por causa de toda aquela correria que aconteceu há pouco. Mas sufoca o grito de dor que cresce na minha garganta. Jackson anda rápido. Imagino que seja porque ele está tentando nos levar a algum lugar onde possamos conversar, antes que precise enfrentar as consequências do que acabou de acontecer. Afinal, essa é uma escola sobrenatural, e as regras aqui provavelmente são diferentes daquelas com que estou acostumada. Mas para mim, é diferente acreditar que um membro de uma espécie sobrenatural comece a beber o sangue de outro no meio de uma sala de aula, mesmo que seja merecido. E é por isso que não reclamo da velocidade com que Jackson anda, conforme passamos por vários corredores até chegar à escada dos fundos. É quando começamos a subir que percebo aonde ele está me levando. Não para o meu quarto, como eu quase esperava, mas para o dele. E a julgar pela cara que Jackson faz, o olhar vazio, o queixo repuxado, os lábios apertados, que formam uma linha fina e reta, ele está esperando que eu faça alguma objeção. Mas não tenho nenhuma intenção de brigar com ele, não até saber por que teríamos que brigar. E tentando ver as circunstâncias pelo lado positivo, tenho quase certeza de que ninguém vai querer arrumar confusão com Jackson tão cedo. O que significa que talvez possa passar umas 48 horas sem medo de morrer por causa de algum incidente. Não vou mentir, isso tem um peso considerável, embora eu deva confessar que me sinto meio maquiavélica por pensar desse jeito. No instante que chegamos ao alto dos degraus da torre, Jackson solta o meu cotovelo e abre entre nós a maior distância que a sua pequena alcova de leitura permite, o que me deixa à deriva. Nada mudou desde que estive aqui algumas horas atrás. A janela ainda está coberta por um tapume, o tapete ainda não foi recolhido, o livro que tentei ler enquanto esperava por ele continua exatamente no mesmo lugar. E ainda assim, tenho a sensação de que tudo mudou. Talvez porque tenha mudado. Não sei e não vou saber até Jackson abrir a boca e conversar comigo, em vez de ficar parado ao lado da lareira, com as mãos nos bolsos e os olhos apontados para todos os lugares menos para mim.
Sinto vontade de começar a conversar, de dizer a ele que... Não sei, mas dentro de mim, alguma coisa diz que esse é o jeito errado de começar. Que, se eu quiser navegar pelo que está acontecendo aqui, preciso saber o que Jackson está pensando antes de abrir a boca e dizer alguma coisa que acabe estragando tudo. Assim espero, com as mãos nos bolsos do meu moletom e os olhos fixos nele. Até que Jackson finalmente se vira para olhar para mim. Não vou machucar você, avisa ele com a voz baixa, arrastada e até vazia que dói só de ouvi-la. Eu sei. Você sabe? Ele me olha como se outra cabeça tivesse brotando sobre os meus ombros ou outras 3 cabeças. Nunca achei que você fosse me machucar, Jackson. Não estaria aqui se achasse. Ele parece chocado com as minhas palavras. Ou melhor, chocado não, atordoado, com a boca se abrindo e fechando como um peixe fora d'água, enquanto luta para encontrar uma resposta decente. Quando encontra, é algo que não me impressiona nem um pouco. Tem alguma coisa errada com você? Pergunta ele. Ou você tem algum tipo de instinto suicida? Agora é a minha vez de fazer o truque que ele mais gosta e erguer a sobrancelha. Quem está sendo dramático agora? Você é impossível, conclui ele, quase estrangulando as palavras. Tenho quase certeza de que não sou eu a impossível aqui nesse. Eu paro de falar porque não faço a menor ideia de como chamar isso que existe entre nós. Nesse relacionamento, amizade, desastre, finalmente me decido por essa coisa, que é provavelmente a pior descrição possível para o que está acontecendo entre nós, seja o que for. Afinal, é você quem vive fugindo. Estou tentando deixar esse clima funéreo um pouco mais leve, tentando quebrar um pouco o gelo e arrancar algum sorriso dele, ou pelo menos conseguir que ele desfaça essa carranca. Não está funcionando. Inclusive, Jackson está com uma cara ainda mais sombria do que há alguns minutos. Você viu o que eu fiz, não foi? Confirmo com um aceno de cabeça. Vi. E está me dizendo que isso não a assusta? Ele está incrédulo, desconfiado e numa reviravolta bizarra, talvez até sentindo um pouco de nojo. Que isso não a deixa horrorizada? Qual parte? Sinto uma vontade tão forte de estender a mão e tocá-lo, mas é óbvio que este não é o momento, não quando tudo nele parece gritar sobre limites, ou mais exatamente muralhas fortificadas. Que parte? O que você quer dizer com isso? De qual parte aquilo que acabei de ver deveria me assustar? A parte em que você derrubou todo mundo no chão ou a parte em que segurou alguém no ar e o sufocou com a mente? Ignoro o frisão de desconforto que sobe pela minha coluna quando me lembro do que aconteceu. Ou só preciso ficar impressionada com aquela parte onde você o mordeu. Não sabia que essa era uma situação que podia ser dividida em várias partes. Rosna para mim enquanto anda de um lado para o outro diante da lareira. Você viu o que eu fiz com Collie. Achei que ficaria estarrecida. Ao observá-lo, percebo que não sou eu a pessoa que ficou estarrecida aqui. Acho que é Jackson que está se sentindo assim, por causa do que é capaz de fazer e pelo que acabou de fazer, o que torna a tarefa de convencê-lo de que não estou chocada ainda mais difícil do que imaginei. E também significa que preciso tomar cuidado com o que vou dizer. É esse o nome dele? Collie? Decido perguntar finalmente. Tenho vontade de chegar mais perto dele, diminuir o espaço que ele abriu entre nós. Mas Jackson, o perigoso, o vampiro malvadão, parece a ponto de sair correndo assim que fizer o primeiro movimento errado. Sim, novamente ele não está olhando para mim. E por isso eu espero, recusando-me a falar até que ele finalmente, relutantemente, cruze o olhar com o meu outra vez. Por que está me olhando assim? Sussurra ele. Assim como? Como se entendesse, você não poderia. Ele mereceu o que você fez? Interrompo. O corpo inteiro de Jackson enrijece. Isso não tem importância. Na verdade, acho que isso é a coisa mais importante de todas. Não vou ficar aqui e atacá-lo emocionalmente quando ele mesmo já está fazendo isso. Ele mereceu? Pergunto de novo. Ele merecia coisa pior, retruca Jackson finalmente. Merecia morrer. Mas você não o matou. Não, diz ele balançando a cabeça. Mas foi algo que quis fazer.
Não importa o que você queria ter feito, eu repreendo. O que importa é o que fez. Você não perdeu o controle enquanto estava enfrentando Collie. Na verdade, nunca vi ninguém mais controlado do que você naquela sala de estudos. O poder que você tem é enorme. Ele ergue a sobrancelha para mim, mesmo enquanto os seus ombros se tensionam como se estivesse se preparando para receber o próximo golpe. E aterrorizante? Tenho certeza de que Collie ficou aterrorizado. Não quero nem saber sobre Collie, estou falando sobre você. Ele passa a mão pelos cabelos frustrado. Mas dessa vez, seu olhar não desgruda do meu. Respiro fundo e solto o ar devagar. Em seguida, digo a verdade, que ele precisa ouvir tão desesperadamente. Você não me assusta, Jackson. Eu não a assusto. Ele fala com um tom de voz que é metade irônico e metade descrente. Faço um sinal negativo com a cabeça. Não. Não? Não. Repito e vou dizer uma coisa. Falando desse jeito, está começando a aparecer um papagaio. Faço uma careta para ele. Talvez fosse melhor tomar cuidado com isso se quiser manter intacta essa reputação de ser um malvadão da escola. Ele estreita os olhos enquanto me encara. A minha reputação de malvadão está bem consolidada agora, como pode ter visto. É com você que estou preocupado. Comigo? E por que você está preocupado comigo, Jackson? Já estou farta de ficar esperando do outro lado da sala até ele se acalmar. Especialmente quando isso não está nos levando a lugar nenhum. E não quando a necessidade que tenho de o tocar e abraçar chega a provocar uma dor intensa. Com isso em mente, por fim, tiro as mãos dos bolsos e vou andando na direção dele devagar, com cuidado e deliberadamente. Os olhos de Jackson se tornam maiores a cada passo que dou, e por um segundo, de fato, tenho a impressão de que ele está pensando em fugir. Não vou mentir, a ideia de que eu assusto Jackson Vega me fascina de maneiras diferentes. Mas que porra está acontecendo aqui? Pergunta depois que o silêncio entre nós já se estendeu demais. Não faço a mínima ideia. Só sei que detestei a cara que Jackson fez quando se aproximou de mim na sala de estudos, e detestei ainda mais a expressão dele ao me trazer para esta sala, desconfiado, solitário e envergonhado. Mas não acredito que ele tenha motivos para sentir vergonha. O que você acha que está acontecendo aqui? Pergunto. E agora, quem é o papagaio? Ele passa as duas mãos pelos cabelos, obviamente frustrado. Você está bem? Por acaso está em choque? Estou bem. É com você que estou preocupada. Comigo? Ele interrompe a frase e fica simplesmente olhando para mim, sem dizer nada, enquanto percebe que refleti deliberadamente suas palavras. Acabei de aterrorizar a escola inteira. Por que diabos você está preocupada comigo? Porque você não parece estar muito feliz pelo que fez, ou está? Não há motivo para estar feliz. E é aí, exatamente aí, que está o motivo pelo qual não tenho medo dele. Estou apenas a alguns passos de Jackson e vou avançando pé ante pé, devagar sob seu olhar atento e aflito. Então, como se sente pelo que aconteceu? O rosto dele se fecha. Não sinto nada. Tem certeza? Enfim, estou perto o suficiente. Seguro na mão dele e a aperto com força. Quando nossa pele se toca, o corpo dele se agita como se estivesse sendo eletrocutado, mas ele não se afasta. Em vez disso, simplesmente fica onde está e observa enquanto eu entrelaço os nossos dedos. Por que parece que você ficou muito abalado pelo que fez? Ele recua um passo, mas mesmo assim não solta minha mão. É o que precisa ser feito. Tudo bem. Dou um passo adiante. Se isso continuar, não vai demorar muito até que eu o encurrale contra a estante. Do mesmo jeito que ele fez comigo ao me prensar contra a mesa de xadrez no meu primeiro dia aqui. Eu diria que isso é o que chamam de justiça poética. É melhor você ir embora. Desta vez ele recua 2 passos e solta minha mão. A perda do contato me afeta bastante, mas não me impede de encurtar a distância outra vez. Não me impede de estender a mão e encostá-la no seu bíceps rígido. Não me impede de acariciar a parte interna do seu braço com o meu polegar, deslizando-o para cima e para baixo. É isso que você quer? Sim.
Ele quase estrangula a palavra, mas dessa vez não se esquiva do meu toque, nem de mim. Enquanto há um pedaço de mim que não consegue acreditar que estou fazendo isso, que estou praticamente me jogando em cima de Jackson, há outro pedaço que está só esperando ele ceder. É o mesmo pedaço que sente encorajado pelo fato de que Jackson quase não está conseguindo ser coerente a esta altura. O mesmo pedaço que não consegue deixar de sentir e de ficar feliz com o tremor discreto que corre pelo corpo dele. O mesmo pedaço desesperado para sentir a boca de Jackson outra vez na minha, e que está determinado a não sair daqui até que eu descubra. Não acredito, sussurro. E então dou o último passo, acabando com o que resta de distância entre nós e pressionando o meu corpo de repente trêmulo contra o dele. Você não sabe o que está pedindo, rebate ele, com uma voz que é baixa, torturada e que pode ser qualquer coisa exceto fria. Ele tem razão. Não faço a menor ideia do que estou lhe pedindo. Mas sei que, se não perguntar, se não o pressionar, nunca mais vou ter outra chance. Será o fim dessa conversa. E pior, será o fim para nós. Não estou pronta para isso. Não sei nem mesmo se existe um nós, ou o que vai acontecer daqui a um dia, ou uma semana, ou 3 meses, se houver. Só sei que não estou pronta para me afastar dele, ou do que vai acontecer a seguir. Então me mostre. Longos segundos se passam, talvez minutos, e Jackson não se move. Não sei nem se ele ainda está respirando. Jackson? Sussurro por fim, quando não consigo mais aguentar a agonia da espera. Por favor. Minha boca está quase encostada na dele. Mesmo assim, nada da reação. A minha autoconfiança, que não é das mais sólidas, na maioria das vezes, está prestes a se esvair por completo. Afinal de contas, para que uma garota se sinta desejada, não há nada como se jogar em cima de um garoto e vê-lo se transformar em uma estátua humana. Mas ainda tenho mais uma carta na manga. Mais uma chance de fazer Jackson entender que confio nele. Não importa o que aconteceu naquela sala. Que o quero, sendo vampiro ou não. 2 meses atrás eu teria me afastado completamente, provavelmente até fugido, e me preparado para passar o restante da vida escondida debaixo da cama. Mas, 2 meses atrás, meus pais não estavam mortos e eu ainda não tinha noção do quanto a vida é frágil, do quanto é efêmera. E assim, engulo o medo e a vergonha enquanto deslizo a mão pelo braço de Jackson até chegar na mão dele. Mais uma vez, entrelaço nossos dedos antes de erguer nossas mãos até o meu peito. Pressiono a mão dele contra o meu coração e murmuro: Eu quero você, Jackson. Alguma coisa brilha nos olhos dele, mesmo sabendo o que eu sou? Sinto a confusão crescer dentro de mim. Eu sei quem você é. É isso que importa. Você diz isso agora, mas não faz ideia do que está pedindo. Então me mostre, sussurro. Me dê o que estou pedindo. Os olhos dele ficam escuros, as pupilas estão dilatadas em sua totalidade. Não diga isso se não tiver certeza. Tenho certeza. Preciso de você, Jackson. Preciso. O queixo dele se retesa e seus dedos se fecham ao redor dos meus. Tem certeza? Insiste ele com esforço. Preciso saber que você tem certeza. Não quero assustá-la, Gracie. Meus joelhos tremem com a intensidade daquela voz, daqueles olhos, como se eu fosse alguma heroína medieval. Mas não vou acabar com isso agora. Não vou estragar tudo quando estou tão perto de conseguir o que quero, tão perto de ter Jackson para mim. Assim, firmo os joelhos e fito os olhos dele, e digo alto e claro, como jamais disse na vida. O que me assusta não é o fato de você ser um vampiro, Jackson. O que me assusta é a ideia de que vai simplesmente ir embora e vou passar a vida inteira sem saber como é essa sensação. E com isso, Jackson ataca. Mãos que agarram, presas que se eriçam, o corpo que envolve o meu com tanta rapidez que mal consigo compreender o que está acontecendo. Ele gira meu corpo, puxando as minhas costas para junto do seu peito. Coloca a mão por entre os meus cabelos e puxa a minha cabeça para trás. E em seguida, afunda os dentes no meu pescoço, logo abaixo da mandíbula.